Canal Rastros do Medo. História. O Hotel Central, Ecos do Abismo Paulistano. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma lenda urbana que assombra a metrópole paulistana. O Hotel Central. Nossa jornada será mais sutil e arrepiante. Falaremos de algo que rasteja nas sombras, que sussurra nos corredores vazios e que se manifesta nos arrepios que percorrem a espinha. Falaremos do medo ancestral, aquele que se aninha nos cantos esquecidos de um lugar que se recusou a morrer, mesmo depois de ter suas portas lacradas para sempre no final da década de 90. O Hotel Central, ou o que restou dele, era uma majestosa ruína na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, bem no coração de São Paulo. Mas antes de se tornar um eco fantasmagórico, ele foi um símbolo de luxo e efervescência. E imagine só, os anos 30 e 40, a cidade borbulhando, charmosas senhoras de chapéu e luvas, cavalheiros em seus ternos impecáveis, o jazz ecoando pelos salões de festa. O Central era o epicentro. Seus lustres de cristal reluziam. O mármore, polido de seu saguão, refletia a luz do sol que entrava pelas imponentes janelas, e o aroma de café recém-passado misturava-se ao perfume das orquídeas que adornavam cada canto. Porém, com o passar das décadas, algo começou a mudar. Imperceptivelmente, o brilho do Central foi se esvaindo, como uma vela que se consome lentamente. As risadas nos salões foram substituídas por um silêncio pesado. Os hóspedes ilustres deram lugar a um vazio perturbador. E então, no final dos anos 90, as portas se fecharam. Não houve grandes anúncios nem cerimônias, apenas um portão de ferro enferrujado e uma placa desbotada com a palavra "fechado", escrita em letras que pareciam chorar. Mas o que acontece quando um lugar com tanta história, tanta vida, é abruptamente abandonado? O que resta quando as memórias não têm para onde ir? Elas se impregnam nas paredes, nos móveis, no próprio ar. E às vezes essas memórias não são apenas lembranças, elas são presenças. Nossa história começa com um grupo de jovens desbravadores, na virada do milênio. Não eram caçadores de fantasmas profissionais, apenas curiosos. Amigos que se conheciam desde a infância na Lapa e em Pinheiros. Lucas, o mais cético, sempre com uma câmera de vídeo em mãos, documentando tudo. Ana Luísa, a sensível do grupo, com uma intuição que beirava o sobrenatural. Pedro, o historiador amador, fascinado pelas lendas urbanas de São Paulo. E Sofia, a destemida, sempre pronta para liderar a próxima aventura, mesmo que isso significasse ir contra o bom senso. Era uma noite fria de inverno, com a garoa fina e persistente de São Paulo, que parecia arrastar consigo não apenas a umidade, mas também um véu de mistério. Eles haviam ouvido as histórias, sussurros no vento, vultos nas janelas escuras, a estranha sensação de ser observado. Decidiram que era hora de desvendar os segredos do Hotel Central por si mesmos. A entrada foi mais fácil do que esperavam. Uma grade lateral, corroída pelo tempo e pela negligência, cedeu com um simples empurrão. O ar lá dentro era denso, carregado de poeira e de um cheiro peculiar de mofo e algo mais. Algo que lembrava velhas lembranças e algo putrefato. A lanterna de Lucas cortava feixes tremeluzentes no escuro, revelando a grandiosidade decadente do saguão principal. O que antes fora um espaço vibrante e opulento, agora era um cenário de filme de terror. O piso de mármore estava estilhaçado em alguns pontos, coberto por uma camada espessa de poeira e detritos. Os lustres de cristal estavam pendurados, alguns com as correntes enferrujadas e ameaçando desabar. As poltronas de veludo, rasgadas e empoeiradas, pareciam ter sido deixadas às pressas, como se os hóspedes tivessem evaporado no meio de uma conversa. Pedro, com sua paixão pela história, apontava para os detalhes que ainda resistiam ao tempo. Olhem esses entalhes na madeira, a riqueza dos detalhes.
Este lugar foi o auge do luxo, um palco para a elite paulistana. O que será que aconteceu para que tudo acabasse assim? Ana Luísa, no entanto, não estava prestando atenção aos detalhes arquitetônicos. Ela sentia uma presença, uma frieza que não vinha do vento ou da temperatura ambiente. "Vocês não sentem isso?" ela murmurou, a voz quase um sussurro. É como se o tempo tivesse parado aqui dentro, mas não de um jeito bom. Sofia, por sua vez, estava mais preocupada em encontrar o caminho. "Vamos subir." Os relatos que ouvi diziam que os andares superiores eram os mais ativos. Subir as escadas foi uma experiência à parte. Os degraus rangiam sob seus pés, cada passo ecoando pelo silêncio opressor do hotel. A cada lance, a temperatura parecia cair um pouco mais, e a sensação de estar sendo observado aumentava exponencialmente. No terceiro andar, a lanterna de Lucas capturou algo. Uma sombra. Apenas um vislumbre, mas o suficiente para fazer o coração de todos disparar. "O que foi isso?" perguntou Pedro, sua voz trêmula. Lucas tentou focar a luz, mas a sombra havia desaparecido tão rapidamente quanto surgira. "Não sei. Acho que foi só um reflexo, ou a minha mente me pregando peças." Mas Ana Luísa sabia que não era um reflexo. Ela podia sentir. A presença estava mais forte agora, quase palpável. "Tem alguém aqui, ou alguma coisa." Eles decidiram explorar os quartos daquele andar. As portas, outrora adornadas com elegantes números dourados, agora estavam descascadas e manchadas. Muitos quartos estavam abertos, revelando a desolação em seu interior. Colchões rasgados, papéis de parede caindo aos pedaços e um cheiro rançoso de abandono. Em um dos quartos, o 307, algo chamou a atenção de Sofia. Uma penteadeira antiga, coberta por uma grossa camada de poeira, mas sobre ela um espelho. E no espelho, em meio à sujeira, parecia haver uma impressão digital, mas não uma impressão comum. Parecia ter sido deixada por algo translúcido. "Olhem isso", ela disse, a voz cheia de admiração e um certo medo. "É como se alguém tivesse tocado aqui, mas não deixou nenhuma sujeira." Lucas ligou a câmera, tentando registrar o detalhe. Enquanto ele filmava, a luz da lanterna de Ana Luísa, que estava ao lado dele, começou a piscar. 1, 2, 3 vezes, e então apagou-se completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A escuridão total engoliu o quarto. Apenas a luz fraca da câmera de Lucas ainda funcionava, mas era insuficiente para iluminar o ambiente. "Ana Luísa, sua lanterna", Pedro chamou a voz tensa. Eu não fiz nada. Ela simplesmente apagou", respondeu Ana Luísa, sua respiração acelerada. Um arrepio gélido percorreu a espinha de todos. Foi naquele momento que eles ouviram um sussurro, fraco, quase inaudível, mas inegavelmente presente. Parecia vir do canto mais escuro do quarto, perto do guarda-roupa embutido. Não eram palavras discerníveis, mas o som de algo que tentava se comunicar. Um lamento abafado. Sofia, sempre a mais corajosa, deu um passo à frente. "Quem está aí? Tem alguém aqui?" O sussurro cessou, e então do mesmo canto veio um rangido lento e doloroso, como se algo estivesse se movendo. O guarda-roupa. Lucas, com as mãos trêmulas, apontou a câmera na direção do som. A luz fraca da câmera não conseguia penetrar a escuridão total, mas eles puderam jurar ter visto a porta do guarda-roupa se mover, uma fresta mínima se abrindo, revelando o vazio do interior. "Vamos sair daqui", Pedro murmurou, o rosto pálido. "Isso não é normal." Mas antes que pudessem se virar, algo gelado e invisível passou por eles. Não era um sopro de vento, era uma brisa fantasmagórica que fez os pelos de seus braços se eriçarem. E junto com ela, um cheiro doce, mas putrefato,
como flores murchas deixadas em um túmulo. A lanterna de Ana Luísa acendeu sozinha. A luz brilhou diretamente para o espelho da penteadeira. E lá, claramente visível na poeira, estava uma mão. Mas não a impressão digital translúcida de antes. Era uma mão completa, com dedos longos e finos, como se alguém tivesse afundado a mão no pó. E no centro da palma, um pequeno círculo, como se um anel tivesse sido pressionado ali. Ninguém precisou dizer uma palavra. O pânico se instalou. Eles saíram do quarto 307 em disparada, descendo as escadas 2 degraus por vez, sem olhar para trás. O som de seus passos ecoava freneticamente pelo hotel, quase abafando o som de suas próprias respirações ofegantes. Quando finalmente alcançaram o saguão, a luz fraca do amanhecer começava a esgueirar-se pelas janelas quebradas, revelando a realidade um pouco menos assustadora. Mas o que eles haviam experimentado não era uma ilusão. Era real. E a prova estava na câmera de Lucas. De volta à segurança do carro, estacionado a algumas quadras do hotel, Lucas revisou as imagens. Nada de concreto. Apenas a escuridão e os flashes da lanterna de Ana Luísa. Mas havia algo. No momento em que o sussurro foi ouvido e o guarda-roupa rangeu, a câmera capturou uma distorção, uma espécie de ondulação no ar, como o calor em uma estrada em um dia quente, mas mais intensa, mais densa, e no áudio quase inaudível, sob a respiração ofegante do grupo, um lamento fraco, arrastado, que parecia vir de outra dimensão. Pedro, que era o mais calmo do grupo após o susto, tentou racionalizar. Pode ser o vento, a estrutura antiga do hotel, a poeira, a mente nos pregando peças. Mas Ana Luísa, que ainda estava pálida e tremia, balançou a cabeça. Não foi o vento, Pedro, e não foi nossa mente. Eu senti. Foi diferente de qualquer coisa que já senti. Sofia, que normalmente ria do medo, estava em silêncio. Seus olhos estavam fixos na fachada escura do hotel, que agora parecia espreitar, sob a luz moribunda do amanhecer. Os meses se passaram, mas a experiência no Hotel Central nunca os deixou. Eles tentaram esquecer, voltaram às suas rotinas, mas algo havia mudado. Ana Luísa começou a ter pesadelos vívidos, sempre com o mesmo tema: um quarto escuro, um sussurro e a sensação de estar sendo observada. Lucas, obcecado com a distorção no vídeo, passava horas pesquisando fenômenos paranormais, tentando encontrar uma explicação para o que havia filmado. Pedro, que antes era o cético, começou a se interessar seriamente por relatos de lugares assombrados em São Paulo, e Sofia, a destemida, evitava passar perto do Hotel Central, sentindo um arrepio na espinha só de pensar no lugar. Um ano depois, movidos por uma mistura de curiosidade, medo e uma necessidade inexplicável de respostas, eles decidiram voltar, mas desta vez não iriam sozinhos. Convenceram um amigo de Pedro, um estudante de parapsicologia da USP, o professor Arthur Monteiro, a acompanhá-los. Arthur era um homem de ciência, mas com uma mente aberta para o inexplicável. Ele trazia consigo equipamentos mais sofisticados, gravadores de áudio de alta sensibilidade, medidores de campo eletromagnético, EMF, e uma câmera infravermelha. A segunda expedição ao Hotel Central foi diferente. O silêncio parecia ainda mais profundo, o ar mais denso. À medida que subiam as escadas, os medidores de EMF de Arthur começaram a apitar, indicando flutuações anômalas no campo eletromagnético. "É interessante", Arthur comentou, seus olhos fixos no aparelho. "Há picos aqui que não podem ser explicados por interferência elétrica comum. Algo está gerando energia aqui." Quando chegaram ao terceiro andar, a sensação de frio e opressão era palpável. A temperatura ambiente
havia caído vários graus. Arthur configurou seus gravadores e câmeras em pontos estratégicos. Ele explicou que muitas teorias sugerem que a energia paranormal pode manipular o campo eletromagnético e causar flutuações de temperatura. No quarto 307, o ar estava ainda mais pesado. A penteadeira e o espelho ainda estavam lá, cobertos por uma nova camada de poeira. A lanterna de Ana Luísa, que ela havia insistido em levar novamente, piscou levemente. Arthur, com um gravador em mãos, começou a fazer perguntas em voz baixa. Existe alguém aqui conosco? Se sim, você pode nos dar um sinal? O silêncio que se seguiu foi quase esmagador, mas então eles ouviram um arrastar. Não um som de passos, mas algo sendo arrastado pelo chão. Do lado de fora do quarto, no corredor, e o som parecia se aproximar. Lucas apontou a câmera infravermelha para a porta. Nada, mas o medidor de EMF nas mãos de Arthur disparou. Está vindo de lá, Arthur exclamou, apontando para o corredor. Algo está se movendo. O arrastar parou bem em frente à porta do quarto 307. Um silêncio gélido preencheu o espaço. E então, do lado de fora da porta, ouviu-se um suspiro triste, melancólico, como o último suspiro de alguém que havia perdido tudo. Pedro, que estava filmando com sua própria câmera, engoliu em seco. O que foi isso? Arthur, mantendo a calma, mas com os olhos fixos na porta, perguntou novamente. Quem está aí? Você pode se manifestar para nós? A resposta veio na forma de um som, não uma voz, mas o som de algo caindo. Um baque, suave, como um objeto pequeno batendo no chão. Lucas abriu a porta do quarto lentamente. A câmera infravermelha revelou apenas o corredor vazio. Mas no chão, bem em frente à porta, estava uma única flor. Uma orquídea murcha, de um tom púrpura desbotado, mas inegavelmente uma orquídea. E junto a ela, no chão empoeirado, a marca de uma lágrima. O grupo estava em choque. Como uma flor poderia ter aparecido ali? Não havia plantas no hotel, e a orquídea parecia ter secado há anos. Arthur se abaixou, pegando a flor com cuidado. Ele virou-a na mão. É uma Cattleya nobilior, uma orquídea nativa do Cerrado brasileiro, muito popular em São Paulo no início do século passado. É quase como se alguém a tivesse deixado aqui. Ana Luísa, com os olhos marejados, estendeu a mão para a flor. Ela está triste. Ela quer contar algo. Arthur, com um olhar pensativo, analisou a situação. Muitas das manifestações que chamamos de assombrações são, na verdade, resquícios de energia, memórias presas no tempo. Este hotel foi o lar de tantas emoções, tantos sonhos. Talvez algo ou alguém esteja preso aqui, incapaz de seguir em frente. Eles passaram as horas seguintes explorando outros andares, documentando as flutuações de EMF, registrando sons inexplicáveis nos gravadores e sentindo a presença opressora que parecia espreitar em cada canto. Em um dos andares superiores, o quinto, eles encontraram um salão de festas completamente destruído. O papel de parede estava pendurado em tiras, as cortinas desbotadas e rasgadas. Mas no centro do salão havia um piano de cauda, coberto por um lençol branco que parecia quase brilhar no escuro. Sofia, movida por uma curiosidade incontrolável, removeu o lençol. O piano estava empoeirado, as teclas amareladas e algumas faltando. Ela tocou uma nota. Um som desafinado e estridente ecoou pelo salão, e então algo aconteceu. As luzes do medidor de EMF de Arthur piscaram freneticamente, e do piano eles ouviram uma melodia, fraca, quase inaudível, mas inegavelmente uma melodia. Uma valsa antiga, melancólica e bela, que parecia ser tocada por dedos invisíveis.
A melodia encheu o salão e, por um breve momento, eles puderam quase ver os casais dançando, os lustres brilhando, as risadas e a música enchendo o ar. Era como se o tempo tivesse voltado, por um instante, revelando a glória passada do Hotel Central. Mas a melodia era permeada por uma tristeza profunda, uma solidão que apertava o peito. A música parou tão abruptamente quanto começou. O salão de festas voltou a mergulhar no silêncio e na escuridão, e a sensação de opressão retornou, mais forte do que nunca. Era como se a entidade tivesse compartilhado um fragmento de sua existência, uma lembrança de sua felicidade perdida. Arthur, visivelmente abalado, mas fascinado, anotou tudo em seu diário. Não é uma assombração malevolente, é uma memória, uma alma presa que talvez só queira ser ouvida, lembrada. Ao saírem do Hotel Central, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados e arroxeados. A cidade, lá fora, seguia seu ritmo frenético, alheia aos segredos que se escondiam nas ruínas do hotel. Mas para o grupo, algo havia mudado. Eles não eram mais apenas curiosos. Eles haviam testemunhado algo que desafiava a lógica, algo que abria uma janela para o inexplicável. As gravações de Arthur continham os sussurros, os sons de arrastar e a melodia do piano. As imagens da câmera infravermelha de Lucas, embora não mostrassem vultos claros, registravam as distorções no ar e as flutuações de temperatura que acompanhavam os fenômenos. A orquídea murcha, agora cuidadosamente guardada por Ana Luísa, era a prova física de sua experiência. A história do Hotel Central, que antes era apenas um boato, uma lenda urbana contada em sussurros, agora tinha um rosto. Não um rosto de horror, mas um rosto de melancolia, de saudade, a história de uma presença que se recusava a deixar seu lar, que talvez esperasse por alguém para finalmente ouvi-la e liberar suas memórias aprisionadas. E é por isso que aqui no Rastros do Medo eu compartilho essa história com você, para que você também possa sentir o arrepio, a curiosidade e talvez a compaixão por aquilo que não compreendemos. O Hotel Central não é apenas um prédio abandonado. É um portal para o passado, um eco de vidas que um dia preencheram seus corredores e que talvez ainda os preencham. A próxima vez que você passar pela Avenida Ipiranga e avistar as sombras do que um dia foi o grandioso Hotel Central, pare por um instante, olhe para suas janelas escuras, sinta o ar. E talvez, apenas talvez, você possa ouvir os sussurros, a melodia do piano, ou sentir a presença de algo que insiste em não ser esquecido. O Hotel Central continua lá, à espera, e seus rastros de medo ou de melancolia permanecem. Se você chegou até aqui, é porque o medo te intriga tanto quanto a mim. Deixe o seu like se essa história te arrepiou. E inscreva-se no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma das nossas próximas incursões ao inexplicável. E para continuar sua jornada pelo terror e suspense, confira agora mesmo o vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai querer assistir. Até a próxima e lembrem-se, os rastros do medo estão por toda parte.